Eduardo Bolsonaro e as fronteiras da responsabilidade parlamentar. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, acusado de articular com o governo dos Estados Unidos sanções contra ministros da Suprema Corte Brasileira. O caso já possui relator, o ministro Alexandre de Moraes, justamente o principal alvo das supostas manobras diplomáticas conduzidas pelo parlamentar. Se confirmadas, as ações de Eduardo Bolsonaro não apenas extrapolam os limites da atuação política tradicional, que prevê a crítica, o debate e a oposição, como flertam com a ingerência externa em assuntos internos de Estado. É como se o representante de uma nação recorresse a uma potência estrangeira para pressionar e punir membros dos três poderes de seu próprio país. Não há patriotismo nisso. Há sim a subversão da soberania nacional. É importante ressaltar que o deputado está licenciado e fora do Brasil desde março, com retorno previsto apenas para julho. Durante esse período, surgiram indícios de que ele estaria buscando apoio direto do governo de Donald Trump para que este adotasse medidas contra membros do Supremo Tribunal Federal, especialmente contra Alexandre de Moraes e seus familiares. O simples fato de um parlamentar brasileiro cogitar tal estratégia revela um desprezo preocupante pelos pilares democráticos e pela independência entre os poderes. A liberdade parlamentar, garantida pela Constituição, assegura a crítica e a representação política, mas não pode, sob hipótese alguma, servir de escudo para ações que fragilizam as instituições e atentam contra o funcionamento do Estado de Direito. O inquérito aberto no STF representa um movimento necessário de contenção, não para silenciar um opositor, mas para investigar com responsabilidade se houve de fato uma tentativa de desestabilização institucional por vias internacionais. Eduardo Bolsonaro, como filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, carrega consigo um capital político significativo. Justamente por isso, suas palavras e ações têm impacto concreto dentro e fora do país. A responsabilidade de um representante eleito vai além da retórica. Quando um deputado, ainda que licenciado, age como articulador de sanções estrangeiras contra o próprio sistema judicial, precisamos refletir: a quem ele realmente representa? Neste momento, o Brasil precisa menos de confrontos e mais de maturidade política. E isso começa com a responsabilização de quem insiste em transformar as instituições em trincheiras de guerra ideológica. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de uma investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações. O parlamentar licenciado, é bom lembrar, está sendo acusado de pedir que o governo de Donald Trump baixe sanções contra ministros brasileiros. Bem-vindo, Bruno. Bom trabalho para você. Boa semana. Esse inquérito já tem, inclusive, relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ótima noite a você, Tiago. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos juntos entender mais essa história que repercute entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está licenciado até o mês de julho, quando se completa 4 meses que ele viajou para os Estados Unidos. E há um entendimento, então, agora esse inquérito que se inicia, que justamente Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando, incentivando o governo americano a aplicar sanções contra os ministros da Suprema Corte, sendo mais exato o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares também. Isso veio então, essa solicitação do Procurador-Geral da República foi aceito no Supremo Tribunal Federal e o relator será o ministro Alexandre de Moraes. A gravidade política do caso Eduardo Bolsonaro vai além da imunidade parlamentar. A cada nova informação sobre o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, mais evidente se torna que não estamos diante de um simples caso de opinião controversa ou posicionamento político. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, aceita pelo Supremo Tribunal Federal, aponta para uma possível articulação internacional contra ministros da Suprema Corte, o que coloca o episódio em um patamar muito mais sério, com desdobramentos jurídicos, diplomáticos e institucionais. Segundo a acusação, Eduardo Bolsonaro, atualmente licenciado do cargo de deputado,
estaria nos Estados Unidos incentivando o governo norte-americano a impor sanções contra ministros do STF, como Alexandre de Moraes, incluindo também seus familiares. A gravidade desse tipo de articulação não pode ser minimizada. Trata-se de uma tentativa de envolver uma potência estrangeira em disputas internas, usando como ferramenta a pressão diplomática contra autoridades brasileiras. Em outras palavras, uma violação à soberania nacional. Há ainda outro ponto relevante: o financiamento da permanência de Eduardo Bolsonaro no Serioara. O ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, será ouvido para esclarecer se está apoiando financeiramente essa estadia, já que o deputado não está recebendo o salário da Câmara durante a licença. Se comprovada essa conexão, o caso ganha contornos ainda mais delicados, com o potencial de atingir toda a estrutura da família Bolsonaro e sua rede de apoio político. Não à toa, parlamentares como Lindbergh Farias já se mobilizaram não apenas para apoiar o inquérito, mas para abrir novas frentes de responsabilização, como representações no Conselho de Ética da Câmara. O argumento é claro. Mesmo licenciado, Eduardo continua sendo deputado, e seus atos, ainda mais quando envolvem possíveis crimes contra o Estado de Direito, não podem passar impunes. As acusações contra Eduardo Bolsonaro não tratam de mera retórica inflamada. Elas apontam para ações concretas, com objetivos políticos específicos e consequências institucionais profundas. O uso de canais internacionais para minar a autoridade de ministros do Supremo não é apenas uma afronta à independência dos poderes. É um atentado direto contra a legitimidade das instituições democráticas brasileiras. Neste contexto, é louvável que o Itamaraty esteja sendo envolvido, pois a cooperação com o governo americano será essencial para apurar a veracidade das denúncias. A diplomacia deve agora funcionar como um canal de esclarecimento e proteção da soberania nacional, e não como instrumento para sustentar disputas internas travadas com discursos radicais no exterior. De acordo com esse documento, há uma manifestação em tom intimidatório para que os que atuam dentro do judiciário e que há também reiteradamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos sanções contra os ministros da Suprema Corte. Nesse entendimento, também haverá um depoimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre estar financiando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, auxiliando ele, já que ele não está recebendo nenhum recurso aqui da Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro também vai se manifestar de forma escrita, na verdade, vai enviar esse depoimento. As autoridades estão já alinhando como que o Itamaraty vai conversar com o governo americano para, de fato, receber essas informações de Eduardo Bolsonaro. Aqui na Câmara dos Deputados, hoje um pouco mais cedo, numa entrevista coletiva, o deputado Lindbergh Farias se posicionou favoravelmente a este inquérito e também disse sobre outras representações que ele vai apresentar contra Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Vamos ver. Feito uma representação e apresentado quinta-feira passada, em cima de 3 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para mim, o que ele está fazendo é a continuação da depredação do Supremo. Vocês lembram do 8 de janeiro? É igual o que ele está fazendo, porque ele está mentindo fora do país, articulando com autoridades estrangeiras, na verdade, sanções contra vários ministros, contra o Procurador-Geral da República, contra um delegado da Polícia Federal. Essas sanções são estendidas aos familiares. Entre a liberdade de expressão e a responsabilidade legal, o fio da navalha no caso Eduardo Bolsonaro. O inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, abre uma discussão essencial e delicada. Até que ponto vai a liberdade de expressão de um parlamentar? E onde começa a responsabilidade legal por suas ações, especialmente quando essas ações podem afetar a integridade das instituições democráticas?
Do ponto de vista jurídico, como explicou o comentarista Nelson Kobayashi, a abertura de um inquérito não significa culpa, mas sim a necessidade de investigar de forma formal um possível crime. E nesse caso, a gravidade das acusações exige um escrutínio rigoroso. Eduardo Bolsonaro é suspeito de tentar influenciar autoridades americanas para aplicar sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o próprio relator do caso. Do ponto de vista técnico, a Polícia Federal conduzirá diligências, solicitará provas, ouvirá depoimentos e poderá até monitorar as redes sociais do deputado. Isso inclui, além do próprio Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, citado por supostamente financiar as atividades do filho no Sky Cider. Trata-se, portanto, de uma investigação com múltiplas camadas, jurídica, política e diplomática. Mas há um ponto crucial que precisa ser debatido com seriedade. A atuação política e discursiva de um parlamentar deve ser protegida pela Constituição, mas não pode ser escudo para atos que, se comprovados, fragilizam as instituições e violam os princípios democráticos. Como bem pontuou o jurista Cristiano Vilela, o campo da política permite opiniões divergentes, críticas duras e até discursos impopulares. Mas há limites, e eles são definidos pela legalidade. O que está em jogo não é apenas a reputação de um deputado ou o rumo de um inquérito. É a afirmação, ou negação, de que a democracia brasileira possui mecanismos sólidos para se defender, inclusive contra aqueles que agem de dentro do sistema para desestabilizá-lo. A liberdade de expressão parlamentar é um dos pilares do Estado de Direito, mas ela não é absoluta e precisa caminhar lado a lado com a responsabilidade. O caso de Eduardo Bolsonaro será um teste para medir até que ponto nossas instituições estão preparadas para sustentar essa verdade fundamental. Lindenberg Farias ainda confirmou sobre uma representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado. Eu quero aqui, chamei essa coletiva para dizer que nós também estamos entrando no Conselho de Ética, porque ele é deputado licenciado, mas ainda é deputado. Ele não recebe nesse período os subsídios, mas ele pediu licença em 20 de março, ele tem até 20 de julho como deputado licenciado, e um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie. Pinheiro, acrescentando as informações, a gente continua acompanhando e, claro, ele trouxe toda a repercussão, a fala do deputado Lindenberg Farias. Vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela por aqui, o Nelson Kobayashi. Kobayashi, começo por você. Primeiro, são inúmeros os fatores para discutir esse assunto, mas eu pergunto, do ponto de vista jurídico, o que acontece a partir de agora com essa análise que o Supremo vai fazer contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? Bem-vindo, Kobayashi, boa noite. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Cristiano Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. Do ponto de vista tecnicamente jurídico, Tiago, o inquérito policial é um processo administrativo onde se acontece uma investigação. Então, a abertura deste inquérito deferido, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, vai agora à Polícia Federal, vai ter lá um delegado responsável que vai fazer os seus pedidos de investigação. Já há, pela própria decisão, a determinação de oitiva, tanto do próprio Eduardo Bolsonaro, que pode ser por escrito pelo fato de estar no interior, a oitiva também do seu pai, Jair Bolsonaro, a respeito dos fatos que são narrados pelo Procurador-Geral da República, e outras provas mais poderão ser produzidas. Inclusive, há uma determinação de monitoramento constante e permanente das redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro. A circunstância envolve, naturalmente, essas questões jurídicas, mas estão cheias de questões políticas também, já que estamos falando de um ex-presidente, de um deputado federal, de um ministro que é o relator dos principais processos contra os que estão respondendo pela suposta tentativa de golpe, e envolve também relações internacionais, inclusive com determinação de que o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, indique pessoas responsáveis para responder a questionamentos da Procuradoria-Geral da República. Ô Vilela, a questão para você é a seguinte: como se comprova que o deputado estaria agindo
justamente para conseguir sanções contra, no caso, Alexandre de Moraes. O próprio deputado Limberto Farias fala em mais ministros do Supremo. Como é que se comprova isso? Como é que se analisa isso? Bem-vindo, bom trabalho. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Kobayashi, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É algo bastante difícil de se analisar, de se comprovar, porque justamente o trabalho, a atuação de um parlamentar é a atuação da palavra, é a atuação de se posicionar politicamente, por mais que a posição muitas vezes ela esteja equivocada, esteja errada, se fale besteira, mas se garante, a Constituição ela garante o direito do parlamentar em se posicionar e levar a sua palavra não apenas em território nacional, mas também no exterior. Nesse sentido, eu vejo que só pode se falar do trâmite de um golpe de Estado à medida que, eventualmente, se encontrem lastros concretos, efetivos, de que se esteja urdindo um golpe de Estado, de que haja alguma movimentação nesse sentido. O falar mal, o tentar fazer com que outros países eventualmente comprem o discurso e passem a sancionar, enfim, esse tipo de coisa se dá no campo da política. E no campo da política eu vejo que, muito provavelmente, caso não haja nenhuma novidade, qualquer investigação nesse sentido acabará parando por aí. Não há de encontrar, talvez, outros elementos, salvo ser identificado algo que justifique efetivamente a constituição de um golpe de Estado.